Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre estruturas de repetição. Então a gente já viu as estruturas de seleção simples, né, o if, que está enquadrada nas estruturas de decisão, assim como as estruturas de múltipla escolha, que foi no caso do switch case, que a gente já viu nos vídeos anteriores. E a partir de agora a gente vai falar sobre as estruturas de repetição. Então a gente vai estar trabalhando aqui basicamente três estruturas: o enquanto, repita até e o para. E aí depois, em um outro vídeo, a gente vai estar vendo alguns exemplos de como trabalhar cada uma dessas estruturas de repetição. Então, inicialmente, a gente vai falar do enquanto. E aí, pelo que vocês podem se basear, pelo que está aparecendo aí no fluxograma, né, o enquanto ele é baseado a partir da execução de uma condição. Então, ele é um laço, uma estrutura que vai se repetir até que uma determinada condição seja mantida. E aí uma observação interessante do enquanto é que eu só entro nesse laço, eu só começo a executar os comandos que estão dentro desse laço a partir do momento em que o teste que for feito inicialmente na condição seja verdadeiro. Então, como vocês podem observar aqui pelo fluxograma, o que é que acontece? Eu faço o teste, se o teste for verdadeiro, eu vou executar meu conjunto de instruções, volto para o início novamente, testo verdadeiro, faço o conjunto de instruções e assim por diante, até que a condição seja falsa. E aí, quando a condição for falsa, a gente vai sair do laço e aí vai estar executando outras instruções, ou encerrando o sistema, ou alguma outra instrução que esteja prevista no algoritmo. Então, o funcionamento do enquanto é basicamente nessa linha. Eu crio uma condição, então tipo, vamos colocar para somar um número enquanto o valor somado seja menor do que 10. Então, ele vai sair fazendo essa soma até que o valor somado chegue a 10. Uma outra observação com relação ao enquanto é que ela é uma estrutura que normalmente a gente vai estar incluindo no nosso algoritmo se a gente não souber quantas vezes serão executadas aquele algoritmo. Então eu tenho uma condição, eu não sei a quantidade de vezes. Eu posso, a partir daí, então, estar pensando em utilizar o enquanto. Se a gente souber a quantidade de vezes que vai ser executado o código, aí existem as outras estruturas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, assim, como é que funciona isso no enquanto? Se a gente fizer aqui a comparação com o pseudocódigo, né, pseudocódigo e o Java, então no pseudocódigo eu vou ter o enquanto, no Java a palavra-chave que a gente vai utilizar vai ser while. Então, como é que funciona isso? Eu tenho enquanto a condição a ser testada, né, tanto no Java como no pseudocódigo. E aqui dentro a gente vai ter o conjunto de instrução e o fim da instrução, que é onde está aqui esse fim enquanto, ou no caso aqui da linguagem Java, né, a gente vai ter aqui a chave de fechamento, né, lembrando que sempre que a gente for colocar um conjunto de instruções, ele tem que ficar entre duas chaves, né, a chave de abertura e a chave de fechamento. E aí eu vou fazer meu teste aqui. Então eu coloco um teste, exemplo, informe enquanto o usuário não digitar sair. Então, enquanto o usuário não digitar sair, eu vou estar executando aquelas instruções de comando. Executo o comando, volto para o início e ele vai perguntar de novo: o que é que você deseja fazer? Se o usuário digitar sair, a gente vai encerrar o laço. O usuário digitou uma outra opção como pesquisar, ele entra no laço novamente e vai fazer as instruções que tem que fazer. Então, em relação ao enquanto, a gente trabalha mais ou menos nessa linha. Então eu lembro que eu vou utilizar quando eu não souber a quantidade de vezes que vai executar meu laço, e eu só entro no laço, eu só executo o conjunto de instruções que está aqui dentro
se a condição for verdadeira. Né? Então a gente tem aí o enquanto equivale ao while, minhas instruções, e o fim do enquanto, que equivale aí ao fechamento da chave. A outra estrutura de repetição que a gente tem é o repita até. Ele tem um funcionamento similar ao do enquanto, só que aí com uma pequena diferença. Se vocês olharem aqui para o fluxograma, o teste está aqui no final. O que é que isso representa para a gente? Diferente do enquanto, que eu só entro no laço se a instrução for verdadeira, o repita ele tem um funcionamento similar ao do enquanto, só que agora eu garanto que seja executado pelo menos uma vez. Então, mesmo que a condição não seja verdadeira, eu vou executar meu conjunto de instruções pelo menos uma vez. Essa é a relação do repita. Então, ele vai ficar fazendo o teste sempre aqui no final. Então, como o teste está no final, eu vou executar na primeira vez meu conjunto de instrução e vou testar. Se der verdadeiro, eu volto, executo o conjunto de instrução de novo e testo. Quando der falso, eu saio do laço. Mas aí, como vocês podem ver, diferentemente do enquanto, a gente tem essa repetição de execução de código pelo menos uma vez. No enquanto, existe a possibilidade de não ser executado nenhuma vez. Mas aqui no repita não, você tem essa garantia. E aí a gente fazendo a relação entre o pseudocódigo e o Java. Então no pseudocódigo a gente chama de repita até. Então eu tenho repita, ele aqui vai estar equivalente ao do, né? Eu vou ter aqui o do, e aí a gente vai ter nosso conjunto de instrução e vai ter o teste, né? No caso o até, ou na linguagem Java novamente mais uma vez o while. Inclusive a gente chama esse repita até na linguagem Java, a gente chama ele de do while. É essa relação que a gente tem aqui entre o teste. Então funciona da mesma forma. Eu para ficar mantendo lá essa condição tem que ser verdadeira. Só que aí diferente do enquanto, né, do while, eu garanto a execução aqui de pelo menos uma vez do meu código. E aí a última instrução que a gente vai estar falando hoje é o para, que esse é um tipo de laço onde a gente agora vai trabalhar com laço onde eu sei a quantidade de vezes que ele será executado. Então eu quero que o laço rode 10 vezes, 20 vezes, 5 vezes e assim por diante. Numa condição dessa, onde a gente souber de forma pré-determinada a quantidade de vezes que o laço será executada, então a gente vai trabalhar com o para. E aí como é que ele funciona? A gente vai ter aqui, diferentemente do while e do while, do enquanto e do repita até, aqui a gente vai ter o tratamento de algumas variáveis para que com isso a gente consiga controlar essa quantidade de vezes. Então eu vou aqui dizer quantas vezes ele vai estar executando e vou ter meu bloco de instruções. E aí como é que vai funcionar? Eu vou dizer, olha, execute até que vá de 0 a 10. Essa é a minha variável. Então ele vai estar executando isso lá 11 vezes. Execute 5 vezes. Ele vai executar o conjunto de instruções 5 vezes. Então, diferentemente do enquanto e do repita até, onde a gente tem uma condição e a gente testa a condição, aqui no para, a relação vai funcionar da seguinte forma. Eu vou dizer para ele, olha, você vai executar X vezes. Não tem uma condição para interromper. Eu não consigo interromper antes. Né? No fluxo normal de uso do para, a gente não vai interromper antes. Se é para executar 10 vezes, ele vai executar 10 vezes. Se é para executar 100 vezes, ele vai executar também o conjunto de instrução 10 vezes. E aí como é que ele funciona? A gente aqui no para vai criar uma variável e dar um valor para ela inicial. Então, tipo, eu quero que ela vá de 0 a 9. Então, eu crio minha variável aqui iniciando com 0.
Depois eu vou dizer para ela qual é o valor, para onde é que ela vai, então até onde ela vai. Então eu vou dizer, olha, você vai até 9, então eu vou colocar aqui 9. E aí tem essa informação do passo. O que é que o passo faz para a gente? É uma informação que eu coloco, eu quero dizer de quanto em quanto eu vou estar incrementando esse meu valor. Então, tipo, eu quero ir de 0 a 10, mas eu quero que vá pulando de 2 em 2 números, que faça 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, nesse caso, o nosso incremento vai ser 2. Eu quero que vá de 0 a 15, mas aí eu quero que pule de 5 em 5. Então aí nesse caso eu vou informar que meu incremento vai ser 5. Então eu faço 0, 5, 10, 15. Ele vai estar executando dessa forma. Então esse é o papel aí do incremento. E aí, assim como o outro, a gente tem o bloco de instruções e o fim para. Como é que funciona isso na linguagem Java? Então no Java a gente vai ter o for, que é o comando, né? O para vai ser o for. E aí nós vamos ter aquela mesma informação como eu mostrei para vocês no slide anterior. Eu crio minha variável, coloco aqui a condição, que nesse caso aqui eu posso tanto colocar o valor no sentido de dizer que ela vá até aquele valor, mas eu posso trabalhar também com operadores relacionais. Eu posso dizer que para ir enquanto o número for menor, eu vou dizer, olha, vá de 0 até menor do que 10. Eu posso estar fazendo isso também aqui no para. E o incremento, assim como a gente viu. Então a gente tem essa relação de informação aqui no for. Então for, eu crio a variável que eu quero trabalhar, minha condição, até onde é que ele vai, até que número ele vai, ou até menor que número ele vai, e o incremento. Existem alguns outros modelos de for, que aí a gente vai poder estar trabalhando diretamente em cima de estruturas de dados específicas, mas aí para esse modelo de for, onde a gente for trabalhar em cima de estruturas de dados específicas, a gente vai estar vendo mais na frente, quando a gente estiver trabalhando com o código, para que a partir daí, como a gente já viu o modelo mais simples, aí a gente vai, no decorrer de alguns exemplos com código, a gente vendo outros modelos do for. Então, nosso próximo encontro vai ser justamente para a gente estar vendo aí exemplos codificando de como a gente utilizar essas estruturas. Então, vamos verificar nosso código.